Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos, amém? Bom dia para todos, um bom começo de ano 2026 para todos nós, a família de Cristo. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Hoje eu quero meditar nesse texto, compartilhar com os irmãos esse texto da palavra de Deus, onde nós vamos meditar juntos, amém? Vamos ler todos juntos, amém? Pode ficar sentado mesmo, pode ficar sentado. A gente vai ler o texto para meditar. Todos a uma só voz, solte bem forte a sua voz aí, leia, para que o seu irmão ouça a palavra de Deus também, através da sua boca. Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14, nós lemos assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos seus pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o ministério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, neles também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberão o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, Senhor, neste local, em que eu possa, Senhor Deus, compartilhar da Tua palavra, através, Senhor Deus, desta meditação, que, Senhor Deus, o Senhor mesmo, creio que o Senhor mesmo colocou no meu coração. E, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor possa dar graça, Senhor, para mim pregar a Tua palavra. Tu sabes quem sou eu e da necessidade que eu tenho, a dependência que tenho de Ti.
Ó Deus, peço pelos meus irmãos também, ó Deus. Senhor, dê graça para que eles possam receber a Tua palavra e assim também, juntos, como filhos do Senhor, possamos praticar isso para a glória do Teu nome, para a consolação da nossa alma. Ó Deus, assim, para que a nossa carreira da fé, nossa caminhada contigo, Pai, possa ser frutífera para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, e todos digam amém, meus irmãos. Graças a Deus por isso. Nós lemos um texto que é um tanto difícil para você até ler. Você vê que particularmente dá uma engasgada aqui de algumas palavras que a gente não tem assim o costume, né? São palavras de profundidade teológica que muitas vezes a gente fica pensando, mas na verdade, em outras palavras ali, esse texto do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14, fala do benefício de você ser crente. Os benefícios de a gente ser crente. E aqui eu queria citar, aqui em poucas palavras, pelo menos 7 pontos desses benefícios que a gente tem, segundo esse texto, como filho de Deus. Porque uma das coisas mais comuns que nós vemos hoje é o problema da identidade que existe nas pessoas. Muitas pessoas, mesmo na sociedade, fora do meio da igreja, têm crise de identidade, não sabe nem quem é mais, e perde a dignidade. E ainda, muitas vezes, a igreja, o povo de Deus, que é filho de Deus, perde também o conceito da sua identidade, fica com uma interrogação muito grande dentro da sua mente, colocando ali algumas dúvidas: será que eu sou filho de Deus mesmo? Se você já teve essa dúvida, é normal, porque a gente, na nossa caminhada com Deus, e por falta de a gente se aproximar muitas vezes de Deus, a gente perde esse sentido, esse entendimento, vamos dizer assim. Agora, se você tem essa plena certeza, hoje eu queria trazer uma palavra para confirmar isso no seu coração. Nós vemos aqui que essa questão de identidade, nós somos atacados pelo inimigo. O diabo, ele quer que nós percamos a nossa identidade. Só para você ter uma ideia como é que o diabo ataca, ele atacou os próprios Senhor Jesus. No capítulo 4 de Mateus, quando Jesus foi levado ali ao deserto pelo Espírito Santo, antes de começar o ministério, ele foi tentado. E a palavra que o inimigo colocou, e Satanás tentou Jesus ali no deserto por 40 dias. A palavra, qual que é a palavra? Quando ele ia pressionar Jesus, ele ia tentar Jesus, ele falava o quê? Se você é filho de Deus. Se o próprio Senhor Jesus foi tentado nesta identificação como filho de Deus, que tinha sido já identificado para que todos, Jesus não tinha dúvida disso, mas para que todos soubessem, quando ele foi batizado ali, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e ele ali recebeu a identificação plena: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E assim como Deus tem prazer em Jesus, Ele tem prazer em você. Você é filho de Deus e você precisa entender isso de uma vez por todas. Porque dentre todos os benefícios que nós vemos aqui, se você ver dentro do texto, Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao 14, diz que nós somos eleitos por Cristo. A salvação começa aonde? Em Deus, não em nós. Fomos escolhidos por pura graça, antes de qualquer mérito humano. Nós somos salvos porque Cristo nos salvou, não é mérito nosso. Segundo, adotados como filhos. Deus não apenas nos salva, Ele nos acolhe na família da fé. Agora temos identidade, acesso e relacionamento com o Pai.
Terceiro, alcançados pela graça. Tudo que recebemos vem da graça divina, não de obras. Vivemos sustentados neste favor imerecido de Deus. Nós somos redimidos e perdoados. O sangue de Cristo nos libertou da culpa do pecado. O passado não nos condena mais. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Existe um plano eterno, e você faz parte disso, meu irmão, minha irmã. Nossa vida não é um acaso. Deus nos incluiu num propósito maior, que é desde os tempos primeiros, desde a fundação do mundo. E ainda somos herdeiros das promessas. Em Cristo, participamos da herança espiritual preparada por Deus, vida, esperança e glória futura. E por último, é sobre este ponto que eu queria trazer a mensagem desta manhã. Somos selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Ele habita em nós, confirma que pertencemos a Deus e nos preserva até o final. Por isso que Paulo fala, na segunda parte do versículo 13, do capítulo que nós lemos aí: tendo nele também crido, selados com o Espírito Santo da promessa. O versículo 14 fala que nós somos, aliás, o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa salvação. O que é o penhor, meus irmãos? Penhor é algo que você deixa muitas vezes. Se você, não sei, já penhorou alguma coisa na sua vida, você deixa algo lá em troca de um valor que você recebe. Penhor é mais ou menos isso. O Espírito Santo sela a gente e nós temos dono. Você tem proprietário. Se você creu e recebeu a palavra e entregou sua vida para Jesus, você tem dono. E isso implica em bênçãos, mas também em obrigações. Porque quem tem dono tem identidade, não vive de qualquer jeito. Você tem filho, você tem filha, você é dono dele, você é pai, você é mãe, e você deu uma identidade para ele, muito mais do que um nome. Você está criando essa criança, ou já é adulto, você colocou nele aquilo que você entende através do temor de Deus, aquilo que ele precisa ser. Ele tem uma identidade, assim como você tem, mais que um sobrenome, que são coisas importantes. Quando o crente perde a consciência de que foi eleito em Cristo para viver tentado a se provar, muitas vezes é esquecido que foi adotado como filho. E muita gente que serve a Deus na igreja, serve a Deus muitas vezes como estranho na casa do Pai, meio deslocado, porque ainda está perdendo a identidade. Quando deixa de viver pela graça e volta peso da culpa e do legalismo. Porque se você perde a identidade de filho, meu irmão, ou você vive cheio de culpa, achando que não merece, você, muitas vezes Deus já te perdoou e você ainda não se perdoou, ou você quer provar para todo mundo que você é filho de Deus através do legalismo. E muitas vezes você vive aquilo com uma rigidez tão grande que você perde até a graça no sentido da palavra. Você já viu, já lidou com gente salgada demais? Tudo que você vai conversar com ela sempre tem uma oposição, um pé atrás. E muita gente assim, meus irmãos, legalista, ela não vive só para si, porque ela está com um conceito ainda indefinido de uma identidade não encontrada como filho de Deus, e ela coloca esse peso, esse fardo para ela, e ainda muitas vezes empurra para o outro. Já lidou com gente assim? Falta de identidade, sem ter a certeza de que faz parte do plano eterno de Deus, vive muitas vezes sem o propósito principal.
e não se reconhece como herdeiro das promessas, e muitas vezes se contenta com migalhas espirituais. E quando esquece que é selado pelo Espírito, então passa a viver com medo, insegurança, instabilidade. Perder a identidade não é perder a salvação, meus irmãos, é viver com quem não sabe quem é e nem a quem pertence. Você já perguntou para você mesmo assim? Depois de algumas coisas que você fez, eu não sei, né? Eu de vez em quando, meu Deus, como é que eu fui fazer isso? Nem parece que eu sou filho de Deus. Se a gente não tomar cuidado, a gente fica em dúvida mesmo. Será que eu sou realmente de Deus? Já sentiu aquele vazio que surge quando a dúvida sussurra o coração? Será que Ele me escolheu? Será que eu sou bom o suficiente? Essa palavra que eu quero trazer para você é para ajudar a mim, porque a pregação, meus irmãos, a mensagem antes de chegar em você, passa por mim. Como diz um pastor amigo meu, pregador é que nem cotovelo de encanamento, você está entendendo? Passa por mim para ir para frente, não é assim? Primeiro passa aqui para ir para você. E muitas vezes, algumas coisas, situações, eu fico pensando, meu Deus, depois de tanto tempo de igreja, tem hora que eu duvido de mim, porque eu sou pecador. Mas Deus continua sendo Deus, apesar de quem eu sou, em nome de Jesus. Quando Deus salva alguém, Ele não apenas perdoa, Ele sela. Este selo não é visível aos humanos, aos homens, mas é real, poderoso e transformador. Nos tempos antigos, meus irmãos, o selo representava propriedade, autoridade e proteção. Aquilo que o rei selava não podia ser violado. Trazia o selo, o sinete que tinha no anel, que ali era sobre a cera, que era sobre algum pergaminho, sobre alguma carta que era ali imprimido. Trazia o selo e ninguém poderia violar. Lembra quando Jesus foi sepultado e colocaram o selo do Império Romano ao redor da rocha que tampava? Porque ali ninguém poderia mexer, mas ali foi uma obra extraordinária. E o selo foi rompido. Então o selo mostrava que tinha autoridade por detrás. Assim como você é selado pelo Espírito Santo, ninguém pode tomar você da mão de Deus, porque isso é uma obra de Deus em você. Essa história de que você vai perder a salvação é uma história totalmente contrária ao que a Bíblia ensina, porque aquele que o meu Pai me deu, diz o Senhor Jesus, jamais alguém pode tirar da minha mão. E você que entregou a sua vida para Jesus, você tem o selo do Espírito Santo. Para de viver como um órfão espiritual. Quem foi selado por Deus não vive pela dúvida, vive pela identidade. Paulo escreve que fomos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso intercessor existencial. Nós temos dois intercessores. O Senhor Jesus, Ele é o nosso intercessor legal, porque Ele é o advogado fiel, é Ele que nos representa diante de Deus. Quando a gente ora e pede perdão, e quando a gente pede em nome de quem? Do Senhor Jesus, porque Ele é que intercede por nós. Ele é o nosso intercessor legal, e o Deus Todo-Poderoso Pai aceita, porque é em nome de Jesus. Mas o Espírito Santo, Ele é o intercessor existencial. Enquanto a gente estiver aqui e Jesus não vier buscar a igreja, o Espírito Santo, Ele mora conosco, e Ele, como diz a palavra em Romanos capítulo 8, Ele é o nosso intercessor existencial, porque Ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis, quando a gente não sabe orar como convém. Então, meus irmãos, quando a insegurança bater à sua porta, não discuta com os seus sentimentos, declare a palavra. O selo não depende do que você sente, mas do que Deus fez.
E eu quero aqui colocar alguns sinais de quem é selado, tem o sinal do selo do Espírito Santo, e você vai conferindo aí na sua vida, se isso faz parte da sua vida. E o primeiro selo está lá. Vamos lá? Nossa irmã Glória, isso, próximo, isso. Primeiro selo. Sinal do selo é que você não consegue se conformar com o mundo. Romanos capítulo 2, versículo 2, Romanos 12, 2, diz que a gente não deve se conformar com o presente século, não tomar a mesma forma. Quando a gente tem o selo do Espírito Santo, há algo dentro da gente que não pode estar em conformidade com o mundo. Há algo dentro de você que resiste. Você até tenta encaixar, mas se sente incomodado quando você quer tomar a forma do mundo. Certas conversas, escolhas, ambientes causam inquietação. Isso não é fraqueza, isso é o Espírito Santo habitando em você. Não silencie esse incômodo, meu irmão, minha irmã. Ele é um alarme espiritual. Sempre que algo contraria a vontade de Deus, escolha obedecer, mesmo que isso custe aceitação. Não negocie. Muitas vezes, para a gente ser aceito, lá nas rodas do trabalho, lá na sua escola, nas suas atividades, nas suas amizades e principalmente na família, você aceita algumas coisas, tentando tomar forma. Isso te traz uma dor no coração, você fica arrependido. Isso é sinal que você tem o selo do Espírito Santo. Amém? Segundo sinal, oposição espiritual intensa. Quanto mais selado alguém é, mais o inimigo tenta trazer dúvida ao coração. Jó era íntegro, um homem íntegro, e foi severamente atacado. José era fiel, e mesmo assim foi duramente perseguido. O inimigo não desperdiça energia com quem está perdido, meu irmão. Quem é dele, é dele. E quem está em cima do muro, já é dele também. No reino de Deus, não tem partido do centrão que negocia com a esquerda e nem com a direita. Todo mundo é esquerda, amém? Não, é direita, pela madrugada. Não é direita, meus irmãos, nem esquerda. É andar com Deus. A gente precisa abrir muito o olho, porque o inimigo não vai desperdiçar tempo com quem está perdido. Se você é perseguido, se você tem lutas aí, algumas coisas estão acontecendo, não por causa da sua vida, mas muitas vezes por causa que você nem entende o que está acontecendo, pode ter certeza, é o inimigo que está tentando tirar essa identidade sua. E a situação de uma oposição espiritual é um dos itens que aparece. Terceiro sinal, quem tem o selo do Espírito Santo tem uma fome crescente pela presença de Deus. Salmo 42, no começo: assim como a corça anseia por águas, assim também a minha alma tem sede de Deus. O salmista está fazendo uma alegoria ali de um animal que vive no meio das áreas mais rochosas ali, seca, e ela anseia por água para poder sobreviver. E ele usa essa figura para aquele povo que conhece bem o que isso acontece, para falar sobre a vida dele, que tem sede de Deus. Aquele que tem o selo do Espírito Santo tem fome crescente pela presença de Deus. Não é religiosidade, é necessidade. Desculpa. Louvor superficial não satisfaz. A palavra rasa não alimenta. Essa fome não é natural, é uma fome sobrenatural. Conselho, meu irmão:
Proteja sua fome espiritual. Se algo roubar seu desejo por Deus, se afaste disso. Priorize tempo com o Senhor e acima de entretenimento e distrações. Se tem algo que está roubando a sua fome de Deus, preste atenção. Eu não sei vocês, eu ajoelho para orar muitas vezes assim, que ele disse, quero orar, olho no relógio, orei, nossa, orei por mim, pela família, pela igreja, pelos todo mundo, pelo gato, cachorro, papagaio, orei por todo mundo, olho no celular, olho no relógio, 10 minutos, não é possível, eu fiquei tanto tempo aqui. Aí de vez em quando eu deito no sofá, eu mexo naquele aparelhinho aí que acho que ninguém tem, né? E fica lá, a hora que você vê, passou 2 horas, você nem viu. Tem que ter um pouco mais de critério, e isso é disciplina. Faz parte da espiritualidade, meus irmãos. Eu já fui mais indisciplinado, louvado seja Deus, estou melhorando, né? Mas priorize o tempo. O selo, ter fome crescente de Deus. 4º selo, capacidade sobrenatural de perdoar. José poderia se vingar, mas escolheu perdoar. No versículo 20, do capítulo 50 de Gênesis, quando José está diante dos seus irmãos, e ele se declara ali, ele revela que ele é José, aquele que ele tinha sido vendido como escravo, ele diz, vós intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Ele não fala ele fala que é Deus. Porque a capacidade de perdoar é quando a gente tem o selo do Espírito Santo e anda com Deus. Perdoar não é negar a dor, meu irmão, mas reconhecer a soberania de Deus. Perdoar não é um sentimento. Você está cansado de ouvir isso, mas é bom a gente repetir. Perdoar é uma ordenança. Perdoai uns aos outros. Decida perdoar, mesmo que ainda doa. Quem perdoa, não esquece. Não quer dizer que você vai esquecer. Pastor Hernando sempre fala, você não tem amnésia, é verdade, né? Ele fala, ninguém pode perder. Você não perdeu a mente, graças a Deus. Mas Deus te dá graça, e o selo do Espírito Santo sobre você te dá uma vontade, te dá um poder sobrenatural para perdoar. O perdão não absorve o erro do outro, meu irmão, mas liberta seu coração para avançar no propósito. 5º sinal do selo do Espírito Santo, paz em meio ao caos. Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo fala que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, reinará em nossos corações. Essa paz muitas vezes não tem sentido lógico na minha e na sua vida. Daniel dormiu na cova dos leões porque confiava em quem estava no controle. E você tem paz no meio de alguma situação que você está vivendo, é porque Deus está no controle. Tenha paz que isso vai passar em nome de Jesus. Antes de tentar resolver tudo, entregue tudo a Deus. A paz não vem quando o problema acaba, vem quando você confia em quem governa. Amém? 6º sinal, sensibilidade ao pecado. Você antes pecava e dormia tranquilo. Agora há um incômodo imediato. Isso não é condenação, é cuidado. Eu costumo dizer, quem tem o Espírito Santo não tem paz para pecar mais. Você peca porque nós somos pecadores, infelizmente. Não vive na prática do pecado. Prática do pecado já é pecado com consciência, é iniquidade, você saber que está errado e você continua pecando. Mas o pecado na vida do crente tem que ser um acidente. E muitas vezes a gente erra, e a gente tem que ter sensibilidade, e a gente tem que ter tristeza pelo pecado. Quantas vezes você já chorou porque errou? Porque pecou? É sinal do Espírito Santo em você, meu irmão. Isso não é condenação, Deus não está te condenando, Ele está fazendo você ser santo, separado. E ser santo, segundo a palavra de Deus, não é que você não vai pecar, é que você vai arrepender mais vezes. Confesse rápido.
Arrependa-se sinceramente. Não negocie com pecado. Sensibilidade espiritual é sinal de vida, não de fraqueza. 7º selo: compaixão pelos outros. O selo não gera egoísmo, ele gera serviço. O amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5,14. Você começa a se importar, a servir e a abençoar. Use os seus dons, tempos e recursos para o reino. Não espere reconhecimento. Quem é selado serve porque foi alcançado pela graça. 8º selo, 8º sinal. Selo é só no Apocalipse, né? 8º sinal do selo do Espírito Santo: intervenções sobrenaturais. Aquela mulher no fluxo que tinha o fluxo de sangue, que já tinha gastado tudo, há mais de 12 anos, ela já tinha perdido ali a sua situação financeira, emocional, física, mas ela não perdeu a sua espiritualidade, porque ela avançou quando tudo era impossível, e Jesus a chamou de filha. Alguém me tocou: filha, estão perdoados seus pecados, você está salvo, você está livre. A gente pode perder muitas vezes muitas coisas, mas a gente não pode perder a espiritualidade, que nos dá a oportunidade de viver milagres. E o selo do Espírito Santo nos impulsiona, nos induz, nos conduz, nos empurra para experimentar, ter experiência sobrenatural. Se você ainda não teve uma experiência sobrenatural, você precisa abrir o teu olho, porque o Filho de Deus tem experiência sobrenatural. É lógico que se você está de pé, respirando, já é um milagre. Quem já ficou internado e precisou de oxigênio? Você viu quanto que custa um tubo de oxigênio para quem está precisando? Você levanta todo dia, é um milagre. Deus te dá isso de graça toda manhã em nome de Jesus, e você fica firme ali. Mas tem outras ocasiões que são experiências sobrenaturais. Eu não sei você, de vez em quando eu vejo alguns testemunhos e eu fico assim, até falei: meu Deus, eu queria ter uma experiência assim, para fortalecer na minha fé. Eu já tive algumas, eu gostaria de mais. E o selo do Espírito Santo faz a gente ter experiências sobrenaturais. Continue crendo, mesmo quando não vê saída. A experiência sobrenatural vem através da fé. Dê passos de fé. Deus honra quem avança confiante, não aquele apenas que observa. 9º sinal: uma história de restauração. Olhe para trás, meu irmão. Olhe para trás, meu amigo, minha irmã. Paulo foi transformado. Jeremias foi separado antes de nascer. Você não chegou aqui sozinho também. Não esconda o seu testemunho. Sua história restaurada é ferramenta de Deus para alcançar os outros. Onde havia ruína, agora a propósito, a sua história é uma história para ser contada, porque Deus quer usar a sua vida para alcançar outros. Os pastores estão aqui, vão pregar, mas tem lugar que eles não vão, é você que tem que ir. A sua história é um testemunho de fé, e quem tem o Espírito Santo tem uma história de restauração. E por último, você não consegue abandonar a Deus. Mesmo falhando, você volta. Mesmo caindo, você clama. Pedro negou, voltou para a rede, mas Jesus foi lá: apacenta minhas ovelhas. Ele retornou. Davi caiu feio, mas se arrependeu. Se cair, levante rápido. Não permita que a culpa e a vergonha te afastem. Quem é selado sempre encontra o caminho de volta para o Pai. E eu quero concluir essa palavra, meu irmão, minha irmã. O selo de Deus não elimina tempestades, mas garante que você não naufragará. Se esses sinais estão em sua vida, há selo, há propósito, há destino.
Viva como quem sabe a quem pertence. Qual é a sua identidade? Você é filho, você é filha de Deus. Você tem o Espírito Santo. Caminhe com quem carrega uma marca eterna. Quem Deus sela, Ele guarda. Quem Deus marca, Ele cumpre o propósito. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Tem um tempo de oração aí. Talvez desses 10 selos você não vai lembrar de todos, mas alguns chamou mais a tua atenção. Provavelmente é porque talvez ainda você tenha algumas dificuldades. Há coisas que é nossa vida, a gente precisa crescer. Eu gosto muito daquele versículo de Provérbios 4:18. Enquanto você ora, eu vou falando para você que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, até ser dia perfeito na presença de Deus. Enquanto isso, você tem o selo do Espírito Santo. Você é filho de Deus, filha de Deus. Deus, Ele precisa aprimorar isso em você. Se você tem esse selo, confirma que você é filho de Deus. Se você está andando com Jesus e tem a vitória, esse selo, glória a Deus por isso. Talvez tenha algumas coisas ainda que faltam para você, e Deus quer te dar. É por isso que essa palavra veio aqui para você nessa manhã. Eu não falo com presunção espiritual, não. Eu estou falando que a palavra de Deus nunca volta vazia. A minha mensagem, a minha palavra volta vazia porque eu sou homem, mas a palavra de Deus jamais volta vazia. Olha, Senhor, você tem uma identidade, você é filha de Deus. Você é filho de Deus, você é alguém que Deus deu o seu único filho. Ele não poupou o seu único filho, muito pelo contrário, Ele deu por amor a mim e a você, e Ele vai completar a boa obra, porque Ele é fiel. Ele começou, Ele vai continuar. Olha o Senhor. Quero chamar o pastor Jean aqui. Enquanto você ora, o pastor Jean vai também orar depois, e vai também impetrar a bênção e dar continuidade no culto. Te agradecemos, Deus. Obrigado porque o Senhor falou conosco por meio da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos lembrou, ó Deus, aquilo que o Senhor mesmo fez em nosso favor. É o Senhor quem nos selou com o Teu Espírito. E ainda assim, ó Deus, nós reconhecemos que em muitos desses sinais ainda estamos aquém, ó Deus. Mas a grande verdade é de que o Senhor tem trabalhado nos nossos corações, o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, a fim de que sejamos aperfeiçoados, ó Deus, não nos conformemos com este mundo. É verdade que o Senhor também tem trabalhado em nossos corações, ó Deus, a fim de que pareçamos com Teu Filho amado Jesus Cristo. E o Senhor sabe quais são as áreas que necessitam de fato ser transformadas, ó Deus. O Senhor também sabe quais são os pecados que precisam ser abandonados. Boa notícia é de que o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Obrigado porque o Senhor fez isso definitivamente em Jesus Cristo. Obrigado porque em Cristo nós temos uma nova vida. E agora nós não somos orientados pelos nossos próprios corações, mas pelo Teu Espírito Santo que habita em cada um de nós. Esse é um maravilhoso benefício de fazer parte do Teu reino, de fazer parte do Teu povo. Portanto, ó Deus, continue conosco, nos fazendo enxergar, ó Deus, o que necessita ser mudado. Mas que nós não paremos por aqui, que nós avancemos, ó Deus, entendendo que é o Senhor quem nos capacita não apenas a enxergar o que precisa ser mudado, mas também a mudar, ó Deus. E isso também é um grande benefício que nós recebemos de Ti, ó Deus. Obrigado pela vida dos meus irmãos aqui presentes. Obrigado porque agora então, quando saímos daqui,
o Senhor continuará conosco. O Senhor abençoará onde nós estivermos, onde nós irmos. O Senhor abençoará o almoço que teremos com os nossos familiares ou em qualquer outro lugar que o Senhor nos levar. Que essa semana que se inicia, Deus, seja uma semana abençoada. Que em tudo nós percebamos a Tua mão e o Teu cuidado sobre nós. É a minha oração. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos. Lembrando a vocês, às 18 horas, novamente nós estamos esperando que vocês saiam de casa e venham para cá também para celebrar a Cristo conosco. Amém? Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito esteja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Tenha um ótimo domingo, uma ótima semana. Abraço o teu irmão, a tua irmã que está ao lado. Deseja a ele uma ótima semana.